Eu sou Mariane Roma. Hoje nós vamos falar sobre a OP em organizações, empresas e serviços públicos. E para isso, eu conto com a presença da Flaviane da Silva, doutora em saúde da criança e da mulher. Seja muito bem-vinda, Flaviane. Obrigada. Bom, para a gente começar, conta pra gente qual é o papel da orientação profissional, a OP, no desenvolvimento de carreira dentro das organizações. Olha que interessante, né? Até bem pouco tempo a gente só falava de orientação profissional na escola, com estudantes, adolescentes, especialmente adolescentes no ensino médio, que estava ali na transição para o vestibular, né? Para o Enem, para o mercado de trabalho. E hoje, cada vez mais, a gente fala de orientação profissional na empresa, pensando, inclusive, transição de carreira, transição de cargos. Isso é tão importante. Sim. Então, cada vez mais a orientação profissional, a psicologia, entra nos espaços institucionais para fazer pensar carreira, para fazer pensar cargos. Às vezes, um profissional tem habilidades e competências para uma outra função dentro daquela empresa. Talvez ele fosse muito mais potente em outra função, porque ele tem habilidades e competências que extrapolam o que ele faz. Então, isso, inclusive, é um modo de diminuir absenteísmo no trabalho, diminuir adoecimento psíquico no trabalho, porque você é potente quando você se vê, né, ali, de fato, conectado com a sua tarefa, você vê como tendo habilidades e competências para aquela função. Então, esse tipo de trabalho na empresa ajuda a pensar recolocação do funcionário, a pensar, inclusive, transição de carreira, né? Orientá-lo a buscar outras práticas e capacitação em outras frentes, em outras áreas. É bem importante. E, Flaviane, como os programas de outplacement contribuem para a transição de carreira de funcionários desligados? Olha que temática sensível, né? Até bem pouco tempo, falar em desligamento era tabu para uma empresa, era sempre muitos milindres para o profissional que vai desligar e para aquele que é desligado. Sim. E eu percebo que também estamos em transição nesse momento. Cada vez mais é pensar que talvez você não tenha um perfil para esse cargo. Sim. Mas você pode e deve desenvolver habilidades e competências para outras funções. Então, as empresas também vêm ofertando treinamentos, capacitações, possibilidades de trabalho de orientação profissional para esses funcionários que estão em vias de serem desligados ou desligados. Então, não é cortar um vínculo ali. É dizer, olha, talvez para essa função, nesse momento, não seja o mais adequado, mas a gente vai potencializar você para ocupar outros espaços que façam mais sentido para você no mercado de trabalho. Isso me parece tão precioso, porque é pensar de fato a saúde do trabalhador. Não só enquanto ele estiver ativo na empresa, mas uma vez ele sendo desligado, que possibilidades eu posso abrir para que ele, de fato, seja recolocado com potência no mercado de trabalho. Então, acho um ganho quando a gente pensa saúde mental no trabalho. Porque às vezes o colaborador ele não consegue enxergar isso também. E ele também, às vezes, não consegue tomar uma atitude e, às vezes, começa a cair bastante o rendimento, já não está feliz naquele lugar, fazendo aquela função. Às vezes, na vida, a gente precisa de um empurrão. Sim. A gente tem que fazer... O ideal seria que a gente escolhesse o que a gente quer. Aqui já não faz mais sentido para mim, eu tenho que sair. Mas, infelizmente, não é assim. Às vezes é difícil dizer adeus, é difícil sair daquele lugar. E a empresa, a partir do momento que ela toma essa decisão e ela ainda potencializa, ela ainda ajuda, poxa, você pode fazer um curso, fazer algo para se recolocar no mercado em uma função que faça mais sentido para você. E você ajuda, às vezes, que o profissional está precisando. E olha que interessante, por que esse profissional, realmente, quando vem um feedback negativo ou um desligamento, isso rebate muito intensamente nos indivíduos. Porque vem como um demérito, vem como uma falta. Então, muitas vezes é por conta de um não autoconhecimento. Sim. O profissional nem sabe que talvez o excesso de faltas, o adoecimento dele tenha a ver com um não sentido, com um não autoconhecimento, com não reconhecer onde ele pode ser bom. E a gente, hoje em dia, eu acho que falar que você é infeliz no trabalho se tornou algo tão normal que as pessoas acham que o normal é você não gostar do seu trabalho. Sim. E elas não enxergam a infelicidade que elas estão, aquela tristeza, aquela vontade. Porque às vezes o seu trabalho não faz sentido, nada mais faz sentido. Sim. A vida amorosa vai pro beleléu, a vida familiar vai pro beleléu porque o trabalho não está bom.
E a gente não consegue enxergar que a gente precisa fazer alguma coisa. E olha que importante, porque o trabalho não tá fora da vida. O trabalho é uma dimensão da vida. E, de fato, a gente naturaliza que ele não pode ser bom. Sim. Tem que ser sofrido. Então, quando chega domingo, as pessoas ficam ali, poxa, segunda. Pode ser prazeroso. Pode ser gerador de alegria. Quando eu encontro sentido no que eu faço. Quando eu invisto no meu trabalho. Mas tudo isso parte de um autoconhecimento. Por isso que a gente diz que trabalhos, né, cada vez mais desenvolvidos de orientação profissional nas empresas precisam potencializar autoconhecimento, precisam potencializar oportunidades para que esse funcionário se desenvolva ali dentro ou fora. Sim. Acho que esse é o ponto, porque é um indivíduo, né? Estando na empresa ou não, é um ser humano, é um indivíduo que precisa encontrar sentido. Então, eu acho uma riqueza quando a gente começa a pensar a orientação profissional nesse lugar do desligamento. É verdade. Muito bacana. E fora que, às vezes, o próprio funcionário, ele não tem nem tempo para procurar uma informação fora, fazer uma análise do que está acontecendo. Ele não tem. Ele está, às vezes, tão focado naquele trabalho que ele detesta, que, às vezes, a única oportunidade que ele tem, às vezes, para ter essa percepção é justamente ali dentro. Às vezes, recebendo um feedback negativo e vendo, poxa, se eu não estou bem, se não está fazendo sentido para mim, será que eu não deveria trilhar um novo caminho na minha vida? Será que esse não é o momento? Olha que interessante isso que você está trazendo, né? Porque solitariamente talvez eu não consiga. Sim. Eu preciso buscar uma ajuda especializada, alguém que me ajude a colocar o meu trabalho em análise. A me colocar em análise, a ter um estranhamento de quem eu sou, o que eu quero, o que faz sentido para mim, o que eu imagino no meu futuro profissional e de vida, onde eu quero chegar. Porque às vezes ele está tão adoecido num trabalho que ele não se vê, que não faz sentido, que ele nem consegue, sozinho, repensar suas práticas. Então, bem importante. Agora, de que forma a OAP pode fortalecer o engajamento e a satisfação dos colaboradores nas empresas? Eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está dizendo aqui, conversando, né? Porque quando ele se conhece, o autoconhecimento talvez seja a porta de entrada para um trabalho que tenha mais sentido. Porque quando eu sei o que faz sentido, os meus limites, as minhas potencialidades, eu faço escolhas mais assertivas no mundo do trabalho ou na vida pessoal, né? Então, a psicoterapia pode ser um caminho, né? A saúde mental do trabalhador. A gente tem tido muitas informações, notícias da mídia de que os profissionais estão muito adoecidos, estamos tendo muito afastamentos do trabalho por conta de depressão e ansiedade. Isso é um alerta. Isso é um alerta. Virou normal hoje em dia, né? Por que a gente está naturalizando o adoecimento psíquico? Será que isso fala só do trabalhador? Será que está todo mundo muito adoecido? Ou será que isso também fala de um mercado de trabalho que às vezes é precarizado, às vezes tem um excesso de horas de trabalho, uma cobrança? Então, acho que são vários fatores que a gente tem que colocar em análise e reconhecer quando é o meu limite. Acho que esse é o ponto. E as pessoas, por não reconhecerem, vão adoecendo mais e mais e fazem da sua vida um território muito difícil, né? Para além do ambiente do trabalho. Então, acho que a orientação profissional cada vez mais entra nessa seara, né? De poder potencializar a saúde do trabalhador, saúde mental do trabalhador. Psicoterapia, o autoconhecimento, subjetivação, entender, né, o que faz sentido. Sempre acho que esse é o ponto, né? O sentido do trabalho. E qual a importância da orientação profissional nos serviços públicos, como CRAS e CREAS? Olha que interessante essa pergunta, né? Dificilmente a gente pensa orientação profissional em áreas periféricas, em territórios de vulnerabilidade social. CRAS e CREAS são 2 equipamentos da assistência social. Então, o CRAS é o Centro de Referência da Assistência e o CREAS, Centro de Referência Especializado. Então, assim como a saúde, né? Por exemplo, o SUS tem seus braços no território, as unidades básicas de saúde, clínicas da família, a assistência social tem seus braços no território a partir do CRAS e do CREAS. Então, são espaços da assistência social que recebem, né, e que fazem um acolhimento de pessoas com vulnerabilidades. São territórios, né, de trabalho, de atuação, que fazem, por exemplo, mapeamento de um território, fazem, por exemplo, capacitação de profissionais, articula rede de trabalho, oficina de geração de renda. Então, o CRAS, especialmente, que é a porta de entrada da assistência social, ele recebe jovens profissionais sem trabalho e articulam uma rede.
Ou seja, seria alargar a possibilidade de vida profissional. Então, oficina de geração de renda, cursos profissionalizantes, jovem aprendiz. O CRAS tem um papel social importante de inclusão social. Acho que esse é o ponto. Sim. Né? Fazer com que, em territórios de vulnerabilidades, as pessoas também tenham um laço com as possibilidades de trabalho, de formação dentro dos territórios. E o melhor lugar para se ter uma orientação profissional, né? Incrível. Eu acho que os CRAs, né, CREAs, a assistência social e a escola, né? Se a gente está pensando também em uma formação qualificada, eu acho que a escola é o lugar de fazer falar sobre esses temas. Sim. Então, a orientação é processo. A orientação profissional é processo. Não posso deixar para abordar isso no ensino médio. Eu preciso vir falando Tem que disso vir ao antes, longo sim, do processo isso é escolar. verdade. E agora, para encerrar, Flaviane, como a OP contribui para a inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade? Olha aí. Um pouco do que você falou antes, né? Acho que, mais uma vez, pensando aí os equipamentos, né, das políticas públicas, os equipamentos da assistência social, os equipamentos da educação, os próprios equipamentos da saúde, né? Eu acho que todos os territórios são territórios vivos que podem, sim, ajudar essas pessoas a se constituírem, não só na vida pessoal, mas também na vida profissional. Porque quando a gente é recebido de modo acolhedor, seja em qual território for da política pública, talvez aquele espaço ou aquele trabalho se torne uma possibilidade. Estou pensando num jovem que vai a uma unidade básica de saúde e ali é atendido por um médico ou um enfermeiro que ele se sente acolhido, ele se vê naquela prática. Olha aí uma possibilidade dele desenvolver uma admiração, curiosidade sobre aquele ofício, Sim. aquele fazer, o que eu tenho que fazer para ser um enfermeiro, para ser um médico. Então, eu acho que todo e qualquer território é uma oportunidade de desenvolvimento profissional, de escolha profissional. Então, mais uma vez, não é basicamente o quê, mas é como. Sim. Como cada profissional atua na política pública, fazendo um laço para aqueles que ali estão, sabe? Inclusive de alargamento de inserção profissional. Flaviane, muito obrigada pela sua presença e por todo o conhecimento. Foi ótimo, obrigada. É isso, gente. Chegamos ao final. Bons estudos e até a próxima oportunidade.